Está na palavra? Irmão, durante esse período, vamos prestar atenção agora. Durante esse período nós temos falado, sempre eu estou dizendo, sobre a integridade da palavra de Deus, não é isso? Temos falado sobre a integridade da palavra de Deus. Quem está lembrado? O que é a integridade da palavra? Vamos sempre fazer uma recapitulação. Oi? Não, não é ser fiel à palavra. Isso aí é ser fiel, a palavra é a parte da gente. A integridade da palavra é dizer que a palavra de Deus ela é íntegra. Entendeu? Eu posso confiar na palavra de Deus a ponto de morrer por ela. Está entendendo? Quem está entendendo? Diga, eu posso confiar na palavra de Deus a ponto de morrer por ela. Como assim, pastor? Irmão, vocês ouviram falar dos homens de Deus do passado, que morreram confiando numa promessa? Vocês podem dando glória, vocês podem me ajudar a pregar. Amém? Viu, obreiros? Estão lembrados? Porque eles decidiram morrer em prol de uma promessa. Irmão, alguns homens do Antigo Testamento, o propósito deles era morrer pelo Evangelho. Eu não sei se alguém aqui vai ter esse propósito de morrer pelo Evangelho, mas deixa eu te perguntar, você está preparado se isso acontecer? Irmão, e nós sabemos que nós estamos vivendo um período dos últimos dias. E daqui para frente a gente tem que estar preparado que qualquer coisa pode acontecer. Amém? Vocês observam aí que já existe um aceleramento a respeito do chip, né, biológico, que já está sendo implantado em algumas pessoas para teste, algumas coisas desse tipo. Então a gente vê que as coisas estão acontecendo, não é? E me diga uma coisa, se levantar um governo aí bem rígido, a ponto de pressionar as pessoas a obedecer o que eles querem, e renunciar à palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, você vai renunciar à palavra de Deus para obedecer o homem? Porque os que renunciaram à palavra de Deus estão selando a sua condenação eterna. Então, algumas pessoas, os apóstolos, alguns morreram cerrado ao meio, cortado, degolado, queimado. Hoje, em alguns países, ainda nessa estação, nessa época, pessoas estão morrendo em prol do Evangelho. Quem sabia? Para não negar a palavra. Por quê? Porque crer na promessa. Amém? Algumas pessoas da antiga aliança creram na promessa da nova Jerusalém. Eles pensavam que era para alcançar a terra prometida, a Jerusalém que está lá em Israel. E não conseguiram alcançar. Eles foram decepcionados? Não, eles morreram crendo. Mas eles estavam crendo na Jerusalém espiritual. Vocês sabiam que a Bíblia fala de uma cidade santa que Deus preparou para nós? Irmão, eu estou falando coisas que estão escritas na Bíblia. E eu vou passar um tempo, daqui a uns dias, ensinando sobre Apocalipse. E eu peço que você não perca, pelo amor de Deus. Para você entender algumas coisas concernentes ao futuro que nós já estamos vivendo também hoje. Então, essas pessoas morreram, renunciaram a sua vida, foram queimados, não negaram a palavra, não negaram o senhorio de Jesus Cristo, morreram crendo na palavra de Deus. Amém? Então, integridade da palavra de Deus é saber que a palavra de Deus, ela é o que ela diz e ponto final. E eu posso acreditar nela. Eu posso crer fielmente naquilo que a Bíblia diz e obedecer fielmente aquilo que a Bíblia diz. Mas também se a Bíblia disser que eu vou viver muito tempo e eu obedecer o que ela está me explicando, me ensinando, eu vou viver muito tempo. Se a Bíblia diz que Jesus levou minhas enfermidades, se ela é íntegra, as doenças elas não podem permanecer sobre o meu corpo. Quem está entendendo? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Amém. Então estávamos estudando sobre a integridade da palavra, estou dando uma recapitulada. E também nós estávamos estudando sobre a comunhão da igreja.
com Deus e com a igreja. Falei de alguns pontos, eu estou recapitulando. Quais foram os pontos que eu falei? Está gravando, Jéssica? Sobre comunhão com Deus. Não adianta a pessoa dizer, eu tenho comunhão com Deus. Muitas pessoas dizem que tem comunhão com Deus. Mas eu fiz uma pergunta, será que você realmente tem comunhão com Deus? E citei algumas coisas que a Bíblia nos orienta para que a gente mantenha comunhão com Deus. Qual foi? Vamos falar algumas delas. Diga, meditação na palavra, oração, comunhão com Deus, congregar. Amém? Foram pontos que foram falados para realmente mostrar que a gente tem comunhão com Deus. Fiel nos dízimos, diga, fiel nos dízimos. Isso é comunhão com Deus. Irmão, tem gente que é tão fiel no dízimo, tão fiel, irmão, que passa situações às vezes que está assim, será que vai dar ou não vai dar? Meu Deus, só está entre o dízimo e essa conta. E ele diz, eu pago não, eu devolvo o dízimo. Eu não gosto nem de dizer pago, eu gosto de dizer eu devolvo, porque não é seu, irmão. Diga para seu irmão que está do seu lado, o dízimo não é seu, é de Deus. Isso é comunhão com Deus, porque há uma parceria sua com a obra e com o reino de Deus. Para aquelas pessoas que duvidam e não acreditam, irmão, eu tenho uma resposta para essas pessoas que não acreditam na prática do dízimo. Irmão, às vezes a pessoa diz, mas para que o dízimo? Para que eu disse, irmão, ninguém é cego aqui. Você vê o tanto que nós temos de despesa nessa obra. A tesoureira sabe mais do que eu. Amém? Não, pastor, mas eu não vejo nada aqui. Vê não, irmão. Vê esses motorzão aí desses ar-condicionado consumindo energia para te dar algo agradável. Vê aluguel. Vê ministros quando a gente fora. Você pensa que a gente não oferta não nos ministros que vem? Oferta, irmão, e a gente oferta em boas quantias para abençoar, para também a gente ser abençoado, amém? Existem muitas coisas, irmão, que envolvem a obra de Deus, muitas coisas mesmo que envolvem a obra de Deus, e eu preciso ter uma parceria com Deus. Isso é fidelidade à palavra de Deus. O diabo sempre vai usar uma pessoa, irmão, para chegar próximo de você. O diabo sempre vai usar uma pessoa para chegar próximo de você, para dar uma palavra contra a sua prática do dízimo. Pode saber, irmão, que existem muitas pessoas usadas pelo diabo para falar alguma coisa para você não ser fiel. Amém? Mas se você for inteligente, você pensa, rapaz, se eu não for fiel no dízimo, imagina aqui que o diabo consiga enganar todos que estão aqui para não ser fiel nos seus dízimos. E que está amarrada essa palavra, ela não vai prosperar. Mas imagine, irmão, que o diabo conseguisse. Imagine que o diabo conseguisse. Irmão, e a partir desse momento, todos aqui não dessem dízimo. O que é que aconteceria com essa obra? Próximo mês eu dizia, irmãos, nós não temos mais lugar para congregar, porque nós não estamos conseguindo pagar o aluguel. Ah, pastor, vamos lá para a praça. Tá bom, vamos lá para a praça, irmão. As coisas começariam a retroceder. Amém? Quem está entendendo aqui a palavra? Então, seja fiel àquilo que a palavra de Deus diz. Falamos de comunhão e começamos a falar sobre a trindade do homem. Assim como Deus é trino, o homem é trino. O que é trino, pastor? Trino é três. Três, diga três. Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, vamos dizer junto comigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, Jesus e Deus e o Espírito Santo, ele é uma pessoa? É não, irmão. Quando a gente diz que Jesus, Deus e o Espírito Santo é uma pessoa, a gente diz, eles são uma pessoa num propósito. Eles são três pessoas que pensam uma coisa só. Quem está entendendo? Por quê, pastor? Deus não é só uma pessoa, não. Jesus e o Espírito Santo não é só uma pessoa, é não. Cada um é uma pessoa. Quem sabia disso aqui? Amém? Me prova na Bíblia, pastor. Vou provar. Quem está lembrado quando Jesus foi receber o batismo nas águas? A Bíblia diz que quando Jesus foi receber o batismo nas águas, que ele caminhou para ser batizado,
A Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Foi assim ou não? Essa voz veio de onde? Quem foi que falou? Deus. Então Deus estava no seu trono e Jesus estava na terra. Já mostra que Deus é uma pessoa e Jesus é outra. Posso ouvir um glória a Deus? Pastor, onde é que estava o Espírito Santo? A Bíblia diz que João viu o Espírito Santo descer em forma corpórea como uma pomba. 3 pessoas em atuação. O Pai falando, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo. Irmãos, eu não vou procurar agora porque não tenho tempo para isso. Eu posso até dar no outro culto e eu vou batizar algumas pessoas. Só veio Luana para batizar e Islaiane, foi? Amém? Presta atenção. Mas tem um texto na Bíblia que diz que quando tudo for consumado, quando tudo acabar nessa terra, quando o diabo for lançado no lago de fogo, quando o diabo for lançado no lago de fogo e enxofre, sabe o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que Jesus entregará o reino a Deus. Alguém já viu esse versículo aqui? Já viu o profeta? Só o profeta? Eu vou pesquisar, toca aí antes, para não ficar vazio. Entregará o reino a quem está aprendendo. Se eu não encontrar, eu deixo para depois, viu? Glória a Deus. Primeira Coríntios 15, 24. 1 Coríntios 15, 24. Encontrou, Jéssica? Todo mundo pode olhar lá na tela. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Domínio de Satanás que está sobre essa terra um dia será lançado no lago de fogo. Amém? Diabo, todos os seus seguidores e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem é que não tem o nome escrito no livro da vida? Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo e que não quiseram. Mas observe, foi o que eu disse. A Bíblia diz que Jesus entregará o reino a Jesus entregará o reino a Amém? Estão entendendo isso aqui? Então, mais uma prova que Deus é Deus, Jesus é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Jesus, quando tudo for consumado, isso aqui está falando do milênio, porque Jesus vai voltar e vai reinar sobre essa terra. Quem está esperando Jesus? Quando Jesus voltar, que tudo acontecer, depois do seu governo de 1000 anos, que Satanás foi expulso dessa terra, for lançado no lago de fogo, tudo for consumado, Jesus entregará o governo e a autoridade a Deus. Mais uma prova, diga, mais uma prova, que Deus é Deus e que Jesus é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Quem está entendendo a triunidade de Deus? Diga Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, quando a gente diz eles são um, porque eles têm um propósito só, um pensamento só, e eles estão unidos em comunhão. Os que estão ligados conosco aqui na paternidade, eles se tornam um comigo. Está entendendo? Amém? E a respeito do homem, nós falamos também que o homem ele é trino: corpo, alma e espírito. Irmão, se você meditar em Lucas
capítulo 16. Vou passar essa tarefa de casa para você meditar em casa. Já lemos aqui esse texto aqui várias vezes. Lucas capítulo 16 fala de um homem que morreu e foi para o inferno. O espírito dele foi para o inferno. Fala também de um homem que morreu e foi para o repouso. Amém? Hoje os que morrem vão direto para o paraíso, que morrem em Cristo. Amém? Então quando a Bíblia está relatando daquele homem que foi ao inferno, a Bíblia está falando de que parte do homem? Diga, o espírito e a alma. Diga, o espírito e a alma caminham juntos. Amém? Alma, diga, alma é os sentimentos, pensamento, intelecto, mente. E o espírito, pastor, é o seu corpo espiritual. Amém? O seu corpo espiritual que está dentro do seu corpo. Quem está entendendo? Pronto, vamos ler alguns versículos. Eu estou dando isso aqui hoje porque eu quero fechar essa parte, para domingo nós já entrar em outra parte do discipulado. Hoje é o 8º dia, né? Abra em 1 Tessalonicenses 5, 23. Enquanto você vai abrindo aí, ou Jéssica vai procurando, eu vou ler alguma coisa. Espírito é um homem interior ou coração, parte imaterial, fundamental, vinda de Deus e que se relaciona com Ele. É a essência do nosso ser, é o Espírito que nasce de novo quando recebemos a Jesus Cristo. Amém? Irmão, quem já viu um versículo que a Bíblia diz assim, Jesus disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você sabia que nós quando adoramos a Deus, a adoração só é válida quando ela é pelo Espírito, o homem espiritual, amém? É por isso, irmão, quando você ora em línguas, presta atenção, quando você ora em línguas, quem está orando não é a sua alma e não é a sua mente, amém? Quem está orando é o seu espírito, amém? Diga comigo, quando eu oro em línguas, quem está orando é o meu espírito. Quando eu falo, eu uso a minha língua, eu uso a minha boca, mas a minha mente fica vazia, não entendo nada. Por isso que a oração em línguas é uma oração poderosa, porque quando eu oro em línguas, eu estou conversando mistérios com Deus. Quando eu oro em línguas, eu estou orando coisas concernentes ao meu futuro, para mim, para que Deus me abençoe. Diga glória a Deus. Imagina, irmão, você diz, Senhor, eu não sei o que é que eu vou orar. Mas aí você começa em casa, Chambra cantoramba do quebre calabarabacá. Irmão, muitas vezes eu oro em língua escutando uma mensagem, uma pregação. Por quê? Porque minha mente fica vazia, mas eu oro com o meu espírito. Eu tenho fé, irmão, quando eu estou orando em línguas, e no mundo espiritual coisas estão acontecendo. Isso é a parte do homem do espírito. O homem espiritual. Diga, eu sou um homem espiritual. É por isso, irmãos, que nós não adoramos a Deus batendo palma. Vamos adorar a Deus batendo palma. Isso é carne, irmão. Ninguém adora a Deus batendo palma. A adoração é do Espírito. Nós batemos palma no sentido de uma homenagem. Nós batemos palma no sentido de uma alegria. Mas para dizer assim, Deus está recebendo a minha adoração, Ele não está recebendo a adoração. Pastor, e aquelas pessoas que quando você está pregando, às vezes ela começa a pular, começa a correr, faz alguma coisa. É diferente, irmão. Houve dentro dela uma informação do Espírito Santo, um impulsionamento, mandando ela fazer aquilo. E ela obedeceu aquele impulsionamento pela fé. Amém? E algumas coisas no mundo espiritual vai acontecer por causa da obediência dela. Amém? Exemplo, às vezes, eu já ensinei isso aqui, às vezes eu posso estar pregando e de repente eu libero uma palavra profética. E naquela palavra profética dá vontade de você se levantar e começar a pular. Porque aquela vontade não veio na sua mente, veio dentro do seu espírito. É o mover, isso se chama mover do Espírito Santo. Mas eu não vou falar sobre isso porque
não vem ao caso hoje. Hoje eu estou falando do homem trino, espírito, alma e corpo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:23. Travou? Leia aí na sua Bíblia. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a Bíblia fala só da vinda de Jesus, raramente, sempre está falando. E a Bíblia está dizendo: conserva o seu espírito. Como é que você vai conservar o seu espírito? Amém? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Espírito santificado, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor. Alma, como é que santifica a alma? Diga comigo: meditando, lendo a palavra de Deus. Diga para seu irmão: crie um hábito de ler a palavra de Deus todo dia, irmão, e deixe de ser almático. Amém? Repita, diga de novo: crie um hábito de meditar na palavra de Deus todo dia. Lembra que eu fiz uma ensinação sábado, domingo aqui, explicando sobre as vontades da alma, o que é que a alma desejava fazer? Quem está lembrado? Lembra que eu falei do espírito, o seu homem, o seu corpo? A alma quer fazer coisas contra a vontade de Deus, contra a vontade da palavra de Deus. Mas quando você medita a palavra de Deus, você começa a renovar a sua alma, ou seja, seus pensamentos, suas emoções começam a ser cheias da palavra de Deus. E você vai se tornando um homem espiritual cheio de fé e forte. Por quê? Porque você está se alimentando da palavra de Deus. Amém? E o corpo? Você vai ver que a Bíblia fala de um homem trino. Se a Bíblia diz alma, espírito e corpo, tem uma divisão na palavra de Deus: alma, espírito e corpo. Então a alma e o espírito não podem ser a mesma coisa. Amém? A alma é uma coisa, o espírito é uma coisa e o corpo é outra. Irmão, nós somos trino como Deus é trino. Deus é trino. Amém? Pai, Filho e Espírito. Mas cada um é separado. Mas nós somos trino, vivendo tudo dentro de um corpo. Diga glória a Deus. Amém? É por isso que você tem que sair de dentro desse corpo. Você tem que morrer. Você tem que sair de dentro desse corpo. Por quê, pastor? Porque o seu corpo está corrompido por causa do pecado de Adão. Quem está entendendo? Olha para seu irmão e diga: Deus vai te dar um corpo novo e folha. Você crê nisso? Quem crê dá um glória a Deus. A alma também é a parte imaterial, composta de sentimento, vontade, emoções e razão. É por meio dela que entramos em contato com o mundo intelectual. A alma deve ser renovada pela meditação da palavra de Deus. E o corpo? O corpo é esse homem exterior. Bata aí no seu corpo. A parte material do homem é a casa do espírito humano, deve ser dominada por este. O que é que você tem que fazer com o seu corpo? Amém? O que é que você tem que fazer com o seu corpo? Dominar. Amém? Glória a Deus. Abra aí 1 Coríntios 9, 27. Está pegando não? 1 Coríntios 9, 27. Vai abrindo aí no seu celular. 9, 27. Dá enter aqui, Jesus. Melhor. Vai aí embaixo. 9, 27. Leia lá. O que é que você vai fazer com o seu corpo? Antes subjugo. Isso é, olha, para aí. Irmão, virá tempos aqui de festa, de dançar, de pular. Mas eu estou percebendo que Deus está trazendo estrutura primeiro para nós. Amém? Porque quando você entender o que eu estou ensinando, irmão, os cultos virará festa. Estou dizendo, os cultos vão virar festa. Porque você... agora eu estou entendendo. Irmão, não pense que você vir num culto só você vai entender. Você tem que perseverar. Olha, quinta-feira, quem não veio quinta-feira perdeu. Eu falei causas que podem matar você prematuramente. Os que vieram, sair daqui no coração cheio da palavra de Deus e vão vigiar para não morrer antes do tempo. Tudo isso a palavra ensina, irmão.
Mas quem não veio, perdeu. Tem que ter perseverança. Tem que estar decidido. Amém? Diga para seu irmão, tem que estar decidido. Você tem que estar decidido. Amém? Você tem que lutar, irmão. Você está lutando por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. E se você não vier buscar, irmão, como é que você vai lutar? Você luta aprendendo a palavra de Deus para se defender do maligno. Alguns dias atrás eu preguei e eu ensinei que nós estamos no território do diabo. O diabo está governando sobre essa terra, mas nós estamos nela e Deus nos deu autoridade para desfazer as obras dele. Quem não vem, perde, irmão. Amém? Não troque, irmão, um culto desse pelo um jantar, não. Por uma ceia, não, irmão. Nem que diga assim, guarde que eu chego depois. Mas não troque não, irmão. Faça em casa e coma depois, eu faça mais cedo. Isso aqui é vida para você. O que é que a gente vai fazer com o nosso corpo? Leia lá na Bíblia. Isso aqui era Paulo falando. Olha o segredo, Paulo disse, eu faço isso comigo. E é o que a gente deve fazer. Antes, subjugo o meu corpo. Reduza a submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele subjugava o corpo dele. O corpo dele tinha vontade de fazer coisas erradas. O corpo dele tinha vontade de pecar. O corpo dele tinha vontade de se prostituir. O corpo dele tinha vontade de brigar. O corpo dele tinha vontade que não era a vontade de Deus. O que é que ele diz? Eu subjugo o meu corpo. O que é subjugar o corpo? É dominar o corpo, é controlar e dizer, você não faz isso. Você não vai botar um cigarro na boca. Você não vai botar uma bebida na boca. Você não vai botar. Quando você fala, é o seu espírito falando para o seu corpo. Amém? Está subjugando. Amém? Diga, persevere, meu irmão, que nós vamos conseguir, em nome de Jesus. O versículo 28. Quem está entendendo a palavra? Vamos lá? Glória a Deus. Tá aí não? Eu acho que é tu, viu, Jéssica? Porque quando eu vou aí, pega. Tem que fechar. Ó. Não tem ouvido. Ah, é por isso que não vai. Então volta para o 26. Não tá bom esse versículo aí. Nós pensando que estava travado. Misericórdia, irmão. Amém? Com a alma, com a mente, você já sabe. Meditar, diga, meditar na palavra de Deus. Amém? É o culto racional. Fala lá em Romanos 12, 1, 2. Eu não vou falar. Só estou dando um respaldo. Amém? E em João 4, 23 diz, mas vem a hora, eu vou ler aí, escuta, mas vem a hora, e já chegou, falei sobre isso, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Pronto, irmão, finalizou. Glória a Deus. Quem entendeu aí, espírito, alma e corpo? Eu não vou pular para o outro assunto, que eu não quero parar na metade. Amém? Pode vir para cá vocês. Vamos lá. Espírito é o meu homem espiritual. Amém? Pastor, quando eu morrer, sempre eu digo isso. As cantoras podem subir aí. Eu quero música bem animada. Bem animada mesmo, de fé em fé, qualquer onda, daquelas do começo. Sempre eu digo isso, quando eu morrer, o que é que acontece? Irmão, quando você morrer, eu queria que vocês tivessem a consciência. Quem está consciente aqui? Olha, dê uma olhada para o lado, fique de pé um pouquinho. Dê uma olhada para o lado. Pegue na mão do seu irmão. Quero um louvor bem animado, viu? Não. Só pegar assim, irmão. Só fazer assim.
Não é real? É real isso ou não é? Irmão, quando você morrer é do mesmo jeito. Eles estão segurados na mão, não precisa segurar não, irmão. Pode soltar. Amém? Quando você morrer é do mesmo jeito. A única coisa é que você não terá mais contato com essa terra, porque é o mundo dos espíritos. Diga, Deus é espírito. Amém? Irmão, nós somos parecidos com os anjos. A diferença é que nós temos um corpo. Os anjos não têm corpo e nós temos um corpo. Lembra quando às vezes manifesta um demônio aqui? Os anjos que caíram, que são os demônios, eles não têm corpo. Aí eles têm vontade de tomar uma Coca-Cola e eles não conseguem. Isso é verdade, irmão. Hã? Eles têm vontade de comer um pudim de Tiago, mas não conseguem. Eles querem beber cachaça, mas não conseguem. Eles querem fumar, mas não conseguem. Aí o que é que eles fazem? Eles se apossam de um corpo. Eles se apossam de um corpo, aí usa aquele corpo para fumar, para beber, para se prostituir. Quem está entendendo? Estão entendendo agora o que é o espírito, a alma e o corpo? Eu não vou nem dizer que eles não conseguem beber uma cachaça. Porque a filha da irmã Dulce fez uma macumba um dia desse. E ela botou um copo cheio de cachaça. Irmã Dulce não entendia a palavra direito ainda não, viu? Na época. E a irmã Dulce, quando entrou dentro do quartinho lá, aí estava um copo de cachaça, né, irmã Dulce? Uma tacinha de cachaça bem cheinha. Era uma macumbazinha que ela estava fazendo lá. Não era a irmã Dulce não, era a filha dela. Mas faz anos, viu? Faz muitos anos. Estou só contando só como exemplo. Irmã não fica com raiva de mim não. Fica com raiva de mim não. Amém? Parece que está falhando o microfone. Irmão, quando passou alguns dias, a irmã Dulce, o novo foi no outro dia, não foi? Aí entrou no quarto, quando chegou lá o copo estava seco, irmão, ela passou o dedo. Ela disse, vai beber cachaça assim lá no inferno. Ai. Amém? Diga, eu sou um homem espiritual. Eu habito nesse corpo. Amém? Quando Jesus disse é necessário nascer de novo a Nicodemos, ele estava dizendo o seu espírito precisa ser regenerado. O que é regenerado, pastor? É transformado. Quando você entrega a sua vida, se você entregou de coração a sua vida a Jesus, seu espírito interior, o homem interior que está dentro de você, foi regenerado. O que é regenerado? Transformado. Mudou aquela condição que você tinha, aquele mal, aquela natureza diabólica que estava dentro de você, saiu e entrou uma natureza do Espírito Santo. Irmão, eu falo muito essas coisas. Aí esses dias, alguns dias atrás, Sara me perguntou: ô pai, como é isso, hein? Eu tenho um homem dentro de mim, é? Aí eu fui falar, ele disse, eu tenho um homem dentro de mim, é seu homem espiritual, irmão. Espírito, diga alma, corpo. Diga, e a minha alma é as minhas emoções. Lembra que eu falei domingo? Domingo a gente já vai mudar o assunto para finalizar essa parte de comunhão com Deus. Mas está lembrado que eu falei domingo assim? Expliquei sobre as emoções da alma. Uma pessoa quando está muito agitada, uma pessoa quando está... Hoje mesmo da alma. Isso aqui é... Dá um microfone aí. Aleluias. Isso aqui é o que, igreja? Glória a Deus. É? A alma, diga a alma. A alma. Com essas duas partes, a alma e o seu corpo, o seu espírito, o seu homem interior, deve dominar e controlar. Amém? Diga, eu governarei a minha alma e o meu corpo e não deixarei
nem o meu corpo, nem a minha alma fazerem o que quiserem. Bota fogo no diabo aí, ministério.